Hoje vamos conversar sobre os pontos que eu entendo serem necessários ajustes por parte do Senado no texto da reforma, a PEC 45. Vem comigo que são muitos pontos e vou dividi-los em alguns episódios. Fique até o final, que o último ponto parece controverso, mas faz muito sentido e eu vou te explicar o porquê. Imunidade plena para templos de qualquer natureza. No nosso ordenamento jurídico atual, apenas a renda, patrimônio e serviços relacionados à atividade principal das entidades religiosas são abrangidos pela imunidade. A PEC 45A alarga o conceito de imunidade de templos de qualquer natureza. Essa imunidade plena pode fazer com que igrejas façam concorrência desleal com as empresas, sendo que as empresas pagam tributos e as igrejas, mesmo em atividades estranhas ao seu objeto constitutivo, não paguem, o que poderá macular o princípio da isonomia tributária e decorre principalmente da influência que o poder religioso exerce no meio político, assegurando certos privilégios não concedidos às demais entidades. O artigo 20 do texto da PEC prevê que os estados e o Distrito Federal poderão instituir a cobrança de contribuição sobre produtos extrativistas e semi-acabados. A mineração e o agronegócio, por exemplo, além de exportar seus produtos, caso o artigo 20 seja mantido, poderão exportar tributos, com patente ofensa ao princípio do país de destino e o artigo 150, inciso 2 da Constituição. A expressão uso e consumo pessoal disciplinado no artigo 156A do texto da proposta poderá limitar a possibilidade de crédito amplo do IBS e da CBS. Essa limitação já se observa hoje no ICMS e mitiga o direito ao creditamento. Ora, se o creditamento será amplo, qualquer tributo recolhido na cadeia de produção deverá ser objeto de creditamento, de modo a não ocorrer aumento da tributação disfarçado no custo de aquisição. A mitigação do direito ao crédito continuará ferindo a Constituição no que tange ao princípio da não cumulatividade. Um outro ponto que eu entendo ser necessário ajuste por parte do Senado é que no texto aprovado há disposições ambíguas, como por exemplo a redução de alíquota para defensivos agrícolas, ao passo que esses mesmos defensivos a princípio se amoldarem no conceito do imposto seletivo, já que são prejudiciais ao meio ambiente. E também, outro ponto, refere-se a conceitos abrangentes. Não há critério minimamente determinado quanto ao conceito de cibersegurança e nem quais são os serviços e mercadorias abrangidos pela soberania nacional e da informação. Ora, esses serviços eles terão redução da alíquota, mas a gente nem sabe quais serviços e mercadorias serão abrangidos nesses conceitos tão amplos. E por fim, vou falar sobre a quantidade de exceções e como isso aumenta a alíquota que iremos pagar com o nosso novo sistema tributário. Atualmente temos um montante arrecadado de maneira desigual e conforme o texto da PEC, a reforma não objetiva aumentar a arrecadação e nem reduzir, de modo que quanto mais isenções e reduções da alíquota, maior a alíquota universal deverá ser, além de aumentar a complexidade. Agora imaginem comigo uma caixa grande, bem pesada e desajeitada. Essa é a nossa carga tributária, que deveria ser menor, mas isso só acontecerá com uma reforma administrativa que reduz o tamanho da nossa máquina pública. Agora pensem que essa caixa super pesada seja suportada por todos nós 214 milhões de brasileiros. Se todos suportarem o seu peso, cada um terá um esforço menor para manter a caixa de pé, sem cair. Caso algumas pessoas sejam desobrigadas a carregar a nossa caixa, o esforço de cada um dos cidadãos será maior, o que faz com que o Brasil, aos olhos do mundo, seja um lugar menos interessante para se investir. A quantidade de exceções faz com que a alíquota necessária para manter a nossa caixa no seu lugar seja mais alta. Em dados estimados do Ministério da Fazenda, caso se mantivesse apenas os regimes já existentes e os regimes específicos, teríamos uma alíquota de pouco mais de 20% para CBS e IBS. Caso o texto da reforma passe no Senado da forma que saiu na Câmara dos Deputados, a alíquota pode chegar a 27%. Uma diferença de 6% vai impactar o nosso custo de vida e beneficiar alguns setores econômicos. Injusto, né?
Mas o cenário pode ficar ainda mais pesado, já que existem diversos setores se aproveitando do lobby político para conseguir para si isenções ou redução da alíquota devida por seus serviços, num claro objetivo de se beneficiar e prejudicar todo o resto da população. Entenda uma coisa, o peso da caixa é o mesmo, o que está em jogo é quem vai carregar o fardo e quem não irá. Além de aumentar o custo tributário, a quantidade de exceções pode manter a complexidade tributária em níveis acima do adequado. O grande objetivo da nossa reforma é simplificar o sistema tributário, fazendo com que os tributos não sejam subsídio para empresas façam investimento no Brasil. Mas com a manutenção da complexidade e alta tributação, todo esforço pode ser em vão. Muito obrigado, pessoal. Por hoje, esses são os pontos que eu quis trazer para vocês ficarem atentos no Senado. No próximo episódio, trarei mais alguns para que possamos refletir e discutir. Informação simples, específica e direta ao ponto. Até lá!